Bom dia! Hoje a gente vai falar de um assunto aqui que não é o conteúdo principal do canal, mas ele é interessante, porque é a aplicação da matemática na computação, né? Então a gente vai falar um pouco sobre dominação assintótica, vamos entender o que é isso, como operar matematicamente com isso e fazer algumas continhas. Bora lá então? Aqui tem a definição dela, né? Uma função f de n domina assintoticamente outra função g de n se existem duas constantes positivas, c e m, tais que, para um certo m, todo n que é maior que esse ou igual a esse m, a gente tem que o módulo da g de n menor ou igual a essa constante aqui, vezes o módulo da f de n. Vou traduzir isso aqui tudo. Por exemplo, vamos imaginar assim, né? O que ele quer dizer com isso aí? Acho que até tem um desenho, tem aqui o desenho, vamos aproveitar isso aqui. Então ele está dizendo que a partir de um certo ponto m aqui, para qualquer n maior que esse m, a g de n ela nunca vai ser maior do que a c vezes f de n, onde c é uma constante, certo? Então é isso que é dominar assintoticamente outra função. A f está dominando assintoticamente a g, certo? Então vamos imaginar aqui, por exemplo, vamos aqui para o GeoGebra, eu vou definir uma constante c que estava lá. Deixa eu só colocar ela aqui para uma. Vou botar aqui ela até o 20. Então, isso. Vamos pensar em duas funções aqui. Pode ser 2n mais 3. 2n mais 3. Opa. 2x mais 3. Aqui, para nós, o n vai ser o x, tá? Que é o eixo do x. Lá é o eixo do n. Imagine o x como n, certo? Então, essa aqui é a 2x mais 3. Vamos chamar essa aqui de g, tá? Só para ficar na mesma anotação lá. G de x, certo? Para ficar igual aqui, tá? Deixa eu voltar lá. Agora vamos fazer a função f. Vamos chamar f de x de... Vamos colocar aqui. F de x igual a... deixa eu ver. Igual a x, pode ser. E vamos imaginar cx, tá? Ou melhor, vamos fazer assim. Se eu botar o c aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Não, tá. Deixa assim. Então, por enquanto, a nossa f ela não está limitando a g por cima. Ela está embaixo da g, né? Eu vou ter que achar uma constante. Vou ver se existe essa constante e vou ver se existe um certo ponto m a partir do qual a função azul, que é a f, fica sempre acima da g, certo? Então, vamos lá. Se eu fazer c vezes f, que é a constante vezes a função, né? De 1 vezes... Tá. C vezes f, certo? Então eu vou começar a mudar a constante aqui. E eu quero que a função roxa, que é a c vezes f, né, essa aqui, ela fique acima da função verde, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Eu queria ficar no quadro certinho, mas é difícil. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele cortar bem no 1 aqui. Aqui, ó, 5. Para ser igual a 5, aqui a gente tem que a função f, c vezes f no caso, né, isso aqui, ela sempre fica acima da g. Então, no caso, se a gente fosse botar aqui no exemplo, né, nossa função g, opa, não queria fazer isso. Aqui é n, aqui é f e aqui é g. Essa função g é mais ou menos isso aqui, né? Tinha dito que era 2n mais 3. Então, 2n mais 3. A nossa g, certo? G de n. É essa aqui. A outra, que a gente descobriu agora, que é, eu coloquei a constante 5, 5n, né? Então, 5n é igual a c vezes a f de n. Certo? É essa aqui. E o nosso ponto aqui, m,
que é esse ponto aqui de interseção, que após ele, todo valor de n maior que ou igual a esse cara faz a função c vezes f ser maior ou igual a g, certo? Então, após m igual a 1, que a gente achou, né? Então, aqui para, nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, c igual a 5 e m igual a 1, a g de n ela é dominada assintoticamente, então a g de n ela é o f de n, ela é dominada assintoticamente pela f de n, certo? A partir desse pressuposto aqui, certo? Podemos dizer que a g de n é da classe n também, que a f de n seria n, certo? Na Big O a gente meio que vai ignorar constantes e números que multiplicam. A gente quer focar no n de maior potência. No caso aqui é n elevado a 1. Poderia ser n na 2 também, certo? Então a condição é satisfeita, pode perceber. O módulo da g de n sempre vai ser menor ou igual a c vezes o módulo da f de n, certo? Que é o que está aqui na definição. E é o que está no gráfico também. Espero que vocês tenham entendido essa parte, que é a mais importante. Dominação assintótica, então, seja g de n igual a f, g de n igual a n, desculpa, e f de n menos n ao quadrado. Temos que o módulo da n sempre menor que o módulo da menos n ao quadrado. O módulo de menos n ao quadrado é n ao quadrado. Aí tira o sinal aqui. Entendeu? Para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais. Se a gente fazer c igual a 1 e n igual a 1, a definição é satisfeita. Assim, f de n domina estaticamente g de n. Vamos então plotar essas duas funções lá no GeoGebra para ver. Então vamos apagar aqui, apagar aqui. A gente tinha n e n ao quadrado. Né? Menos n ao quadrado no módulo vai ficar n ao quadrado. Então eu posso representar f de x, seria f de n, como n ao quadrado, x ao quadrado. E a g de x como x. Seria o n, né? Beleza? Então perceba aqui, ó, que a função n ao quadrado, a partir do ponto m igual a 1, ela sempre fica maior do que a g, certo? E a constante aqui é 1, no caso, não está aparecendo aqui, mas é 1 vezes x ao quadrado. Então, para c igual a 1, nesse aqui não vou usar agora. Para c igual a 1 e m igual a 1, a função n ao quadrado, ou x ao quadrado, ela vai dominar sintoticamente a g, certo? A g de x. Tá? Então é isso que quer dizer. As notações que utilizamos para descrever o tempo. Ah, tá. É porque funções cujos domínios são os números naturais, certo? Porque, tipo, não tem como eu passar um array com 5.5 elementos. Né? O número natural é 1, 2, 3, 4. Não tem quebrado e não posso passar um array com menos 10 elementos, também não faz sentido. É isso que está falando aqui. Notação Big O, né, que a gente chama essa notação. Escrevemos g de n igual a ou f de n para expressar que f de n domina estaticamente a g de n. Como eu já mostrei ali. Lê-se que g de n é da ordem no máximo f de n. Certo? Outro exemplo, quando dizemos que o tempo de execução, então o tempo em função de n, de um programa, é on ao quadrado, significa que existe uma constante c e m, tais que, para valores de n maior ou igual a m, então, por exemplo, aqui para qualquer valor de n maior ou igual a 1, a nossa t de n, que é o tempo em função do número da entrada do algoritmo, ela sempre vai ser menor ou igual a essa constante c, que a gente define, vezes o n ao quadrado, que é a ordem aqui dentro da notação Big O, certo? Aqui é um exemplo, né? Exemplo de dominação assintótica que ilustra a notação O. Beleza? Dá para a gente fazer um outro exemplo também, com n ao quadrado, que vai ser interessante, certo? Mas eu acho que depois a gente vai entrar na Big Theta
e big ômega. Aí eu acho que vai valer mais a pena fazer aquele exemplo. Exemplo gráfico de dominação. Ah, tá, isso aqui já vimos. Aqui m é o menor valor possível, né? Mas qualquer valor maior é válido também. Então, no nosso caso ali, mostrei que m era 1. Definição. Ah, tá, essa aqui já foi falado, né? E aqui algumas propriedades de operações com a notação Big O. F de n é igual a O de f de n. Por quê? Porque a função ela sempre é limitada pela própria função. Né? Se tu for ver, vamos considerar f de n, pode ser isso aqui. Né? Se eu considerar a constante como 1 e m como 0, né? A gente vai ter a constante vezes f de n, vai ser 1 vezes a própria f, vai passar a mesma função, né? Vou até botar da mesma cor aqui. E ela é sempre igual, né? Então ela está satisfazendo a igualdade aqui. Sempre menor ou igual. Então aqui ela está sendo igual, então ela ainda entra dentro da definição. Por isso que a f de n ela é limitada por ela mesma. Tá? Não deu muito certo, eu vou apagar. Né? Queria ver se dava de... Tá. Por enquanto vai ficar assim. Uhum. Tá. Constante vezes... Opa. Constante vezes a O de f de n permanece O de f de n. Tá? É uma propriedade. Porque daí eu posso escolher uma outra constante que seja maior que essa e aí ela vai continuar sendo da mesma ordem de limitação, certo? A U da f de n mais O de f de n é igual à própria U de f de n. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar f de n sendo igual a, sei lá, 2n mais 1. Qual que é uma possível U para essa função, né, U de f de n? Poderia ser a n. Eu posso escolher, por exemplo, uma constante maior que 2, que daí eu vou ter uma inclinação maior. Vou considerar uma inclinação 3 aqui, eu vou achar um m lá no gráfico também. Agora não importa muito agora, mas é só para a gente ver essa propriedade em ação. Se eu pegar e somar a f de n com ela mesma, né? Então essa U aqui seria n mais n seria 2n. Eu posso escolher uma outra constante maior ainda, e ela ainda vai conseguir suprir a demanda. Daí existe uma outra função que vai limitar ela por cima ainda. Certo? A U da f de n é igual a U da f de n, isso aqui é meio doideira, mas... Por exemplo, usando a definição aqui, né? De que a U f de n é limitada por ela mesma, eu posso substituir isso aqui por f de n, e daí eu vou chegar nisso aqui, tá? Aqui é interessante, ó. O de f de n mais o de g de n é igual a O da máximo entre as duas funções. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho... vamos supor aqui, vamos supor duas funções. Vamos supor uma f de n para ficar fácil igual a n e uma g de n igual a n ao quadrado. Certo? Qual que seria a big O aqui? Seria a própria n, certo? E aqui n ao quadrado, tá? Certo. E por que que a gente quer pegar o máximo das funções? Ora, porque se essa função aqui, eu sei uma função que é sempre maior que ela, e ela é maior que a f, então a função que eu escolher para ser maior que essa aqui, também vai ser maior que a f, né? Por lógica. Então, por exemplo, ali, n quadrado. É essa função aqui, certo? A f de n seria mais ou menos uma linear assim. Concorda comigo que a g de n, em si, ela é uma, né, se eu fosse considerar f de n, ela é o de g de n? Por quê? Porque a g de n ela sempre é maior que a f, né? Se eu for ver. Então, se eu achar uma função, sei lá, uma função aqui, vamos supor essa aqui, c, que é constante, vezes h de n.
que é maior do que a g de n, e eu sei que a g de n é maior que a f de n, então quer dizer que a função aqui que é maior que a g também é maior que a f. Tá? Por isso que a gente considera o máximo das duas. O máximo das duas big O's, né? Beleza? O máximo entre as duas funções, desculpa. Qual função entre essas duas aqui cresce mais? A big O dela vai ser também maior que a big O da que é menor. Né? A multiplicação de duas big O, de duas funções, né, é igual a big O da multiplicação. Então, por exemplo, vamos considerar, pode ser essas duas funções. Se a gente multiplicar as duas big O dela, vai ser o quê? N vezes N ao quadrado. Aqui vai dar N na terceira. E aqui vai ser a multiplicação das próprias funções. Certo? Então, se eu pegar N e multiplicar com N, também vai ser N à terceira, certo? Então, aí satisfaz isso aqui. E a f de n vezes O de g de n é igual a isso aqui, né? Novamente, se eu substituir isso aqui por O f de n, que é o que está aqui em cima, né? O de f de n vezes O de g de n é o que eu tinha exatamente nesta propriedade aqui. Então, a de baixo e a de cima são bem equivalentes, certo? É só substituir a f de n por O de f de n, de acordo com isso. E daí tu vai chegar na propriedade de cima. Né? A notação ômega. A notação ômega especifica um limite inferior para g de n. Então é ao contrário da Big O, né? A Big O aqui era menor ou igual, aqui a g de n vai ser sempre maior ou igual. Certo? Especifica um limite inferior para g de n. Uma função g de n é ômega f de n, se existirem duas constantes, c e m, tais que a g de n sempre vai ser maior ou igual à nossa cf de m, certo? Para todo n maior ou igual a certo n, que a gente achar. Por exemplo, essas duas funções, ó. G de n, 3n à terceira mais 2n ao quadrado, é a n na terceira. Se eu fazer c igual a 1, né, a função g de n, 3n na terceira mais 2n, sempre é maior ou igual a n na terceira. E o m aqui seria zero. Vamos botar aqui no gráfico para ver. Deixa eu ver qual era a função. 3n na terceira mais 2n ao quadrado. Então, g de x, 3x elevado na terceira, mais 2x elevado ao quadrado. É essa funçãozinha aí. E a outra era n a terceira, que vai ser x a terceira pra gente. Né? Então, f de x igual a x elevado a 3. Beleza? Então perceba aqui, né, que a nossa g de x ela vai ser limitada por baixo pela f de x, que é a vermelha, né? A g de x é azul, a de x é vermelha. Perceba que a g de x sempre está maior que a f de x, certo? E no caso a constante aqui está multiplicando a f é 1. Teria um 1 aqui, né? Está escondido. E o m seria zero, né? A partir do zero para frente, a nossa função sempre vermelha ela é menor que a g de x. Por isso que a gente diz que a nossa g de x, ali, no caso g de n, tá, no slide, ela é ômega n a terceira. Certo? Só aprofundando a discussão, ômega n a terceira, ela limita por baixo. A O, ela limita por cima. E ela também é ON terceira, essa função aqui. Por quê? Porque eu posso vir aqui, achar uma constante aqui. Vamos configurar a constante. Vou botar 20. E criar a seguinte função. Ó. Pode ser h de x, mas é só a notação mesmo. A constante vezes a nossa x. Nossa, cadê? Pode ser f também. Ou x na terceira. Ó, eu vou mudar essa constante aqui. E vocês vão perceber que vai chegar um momento que a nossa função
Vamos botar aqui essa constante aqui. Deixa eu ver aqui. Pode ser aqui, ó. Aqui. Percebe o seguinte, né? Agora, a nossa f, ela também pode ser considerada como uma O da nossa g. Por quê? Porque existe essa constante aqui, 12,2, e quando eu multiplico pela f, ela sempre fica maior, né? Sempre fica maior do que a g. Né? Sempre fica maior. Então, a g, ela também é a n terceira. Porque a g, gn, ela sempre vai ser menor ou igual do que a constante vezes essa n terceira. Né? Existe isso. Isso aqui é notação Big O, tá? A Big Theta, a diferença é que aqui, em vez de ser menor ou igual, é maior ou igual, certo? A Big Ômega, desculpa, ela vai limitar a função sempre por baixo, que é essa aqui, tá? E perceba, a constante aqui na ômega é 1, na notação ômega. Enquanto que na notação Big O, que é essa aqui, a nossa constante é maior, é 12,2, né? Então, essa constante aqui é 12,2 que a gente escolheu. E isso aí vai gerar um M. No caso aqui, o M pra gente vai estar ficando geralmente aqui entre 0,2 e 0,22, tá? A partir de 0,22 aqui para frente, a função laranja sempre vai ser maior que a azul, tá? Então ela limita a laranja, no caso C, f de x, ela sempre vai ser maior que a azul, certo? Então, no caso nosso M aqui, seria ali que a gente viu 2,2, né? É isso? Não, 0,22. 0,22. Então, o nosso M sempre maior ou igual a 0,22. Isso aqui vale, tá? Então, ao mesmo tempo, a g de n, ela é ômega n na terceira, porque ela é limitada por baixo, por essa função, e ela é também O de n terceira, certo? Existe uma constante aqui na ômega que faz ela ser limitada por baixo, e também existe aquele m, né, que a gente viu, que é o zero. E existe outro c e outro m que faz ela ser limitada por cima, pelo mesmo tipo de função. Então, a gente acaba chegando numa outra notação, que é a notação ômega, certo? Não, essa aqui é a notação θ, desculpa. Eu vou com esse tracinho no meio. Definição: uma função g de n é θf de n se existirem constantes C1, C2, que é o que a gente viu aqui. No caso aqui, a nossa C1 seria 1, e a nossa C2, que seria aqui, seria 12,2, tá? Existem essas constantes e existem esse certo m, né? Que no caso para nós aqui seria o 0,22, tais que a nossa C1f de n sempre é maior ou igual a zero. Está satisfeito, né? Se for ver aqui, seria essa função aqui, ela é sempre maior ou igual a zero. Para entradas positivas, né? A gente está considerando n positivo e natural. 1, 2, 3, 4, etc. A g de n é sempre maior ou igual a essa aqui, então ela vai estar no meio, né? Vai estar acima dessa. E ela é sempre menor ou igual a f de n. Então ela sempre é menor que a f de n, certo? Ela vai ficar para um certo n maior ou igual a m, como a gente viu. Ela sempre vai ficar meio que sanduichada entre essas duas funções, né? No caso, é a mesma função, só que multiplicada por uma constante aqui, e a função multiplicada por uma constante aqui, tá? Por outra constante. No nosso caso aqui, né? Tipo, 3n ao quadrado mais 2n ao quadrado. Então, é 3n terceira mais 2n ao quadrado. A gente viu que ela é O ao mesmo tempo, né? Ou n terceira. Por quê? Porque para um C igual a 12,2, como a gente viu no gráfico, e para m igual a 0,22, a gente tem que a g ela sempre vai ficar abaixo ou igual, né, a nossa C2F, C2 na verdade aqui,
Vamos marcar aqui C2, tá? C2 vezes n terceira, tá? No caso, n terceira seria a F, beleza? E ela é ao mesmo tempo ômega também de n terceira, porque se a gente considerar agora a nossa C1 aqui como sendo 1, o m seria 0, mas a gente vai pegar o maior m, tá? Sempre, no caso 0,22 aqui. A g de n, ela sempre vai ficar acima ou sob, então ela sempre vai ficar... Acho que está ao contrário aqui, né? Está ao contrário, desculpa. Aqui, a g de n, ela fica sempre abaixo, tá? Então é menor ou igual, pode ser também, na Big O. E na Big Theta, ela sempre vai ficar... Big Ômega, desculpa. Que é essa aqui, ela sempre vai ficar acima, né? Acima ou igual. Então é maior ou igual a essa C1 n terceira. Então, se isso aqui é verdade, é porque a nossa g de n, que é essa aqui, a gente pode dizer que ela é θ, tá? Então é o O com um traço no meio, n terceira. Tá? Então, só revisando aqui a nosso raciocínio. Big O, a função sempre fica abaixo ou igual à função que está dentro da O, dada essa constante aqui que a gente acha, beleza? Ou que existe. A gente consegue achar essa constante, como a gente viu aqui nesse gráfico, né? A ômega, a função é limitada por baixo, então a função sempre vai ser maior ou igual que a f, né? No caso aqui para a gente é em terceiro, dado uma constante também. E se, ao mesmo tempo, essa g é limitada por cima e por baixo pela f, e existem essas duas constantes aqui, né? No caso a C1 e a C2, que fazem essa g ficar sempre meio que sanduichada entre essas duas funções, e também existe esse m aqui. Então, quer dizer que essa g, ela é θ da f, beleza? Quer dizer que ela fica sanduichada entre as duas. Então, seria mais ou menos isso, as notações assintóticas. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Espero que tenha ajudado. E foi esse o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou!